O que acontece quando morremos? Nossa consciência simplesmente se apaga, ou existe algo além do véu da morte? Alguns acreditam que a alma segue direto para um destino eterno. Outros afirmam que ela adormece junto ao corpo, aguardando um dia de ressurreição. Mas a verdade pode ser mais inquietante do que qualquer teoria que você já ouviu. Registros antigos, textos milenares e relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte apontam que a morte talvez não seja o fim. Enquanto o corpo se transforma em pó, a alma pode continuar desperta, viajando por dimensões que a maioria de nós jamais verá. Hoje, vamos explorar essa fronteira desconhecida. Vamos investigar as duas grandes hipóteses sobre o destino da alma: o sono eterno ou a consciência além da morte. E você vai descobrir que algumas respostas desafiam a lógica, e até a própria ciência. Uma teoria antiga sugere que a alma simplesmente adormece com o corpo. Alguns apontam textos que descrevem a morte como um sono. Mas será que isso significa que a consciência desaparece totalmente, ou apenas que o corpo está inativo enquanto a alma segue viva de outra forma? Passagens antigas, como certos relatos históricos e textos sagrados, descrevem pessoas que morreram e foram dormir. Alguns teóricos interpretam isso literalmente: a alma só acordaria no dia de uma ressurreição final. Mas há algo que intriga até os mais céticos: relatos de almas conscientes após a morte parecem contradizer essa ideia. A segunda teoria propõe que a alma é imortal e continua viva imediatamente após a morte. Experiências de quase-morte, EQMS, em hospitais ao redor do mundo relatam pessoas que saíram de seus corpos e observaram eventos que jamais poderiam saber estando conscientes. Alguns viram parentes falecidos, outros descrevem uma sensação intensa de paz ou até um chamado para um lugar desconhecido, mas real. Relatos históricos e até textos antigos falam de almas que continuam a existir em planos diferentes. Histórias como a do rico e do pobre Lázaro, ou narrativas de médiuns e visionários, indicam que consciências humanas podem habitar realidades além da nossa percepção física. Há séculos, pessoas afirmam ter testemunhado espíritos conscientes. Desde médiuns que descrevem detalhes da vida após a morte, até aqueles que sobreviveram a mortes clínicas temporárias, os relatos são consistentes. A alma não adormece, ela percebe, sente e até se comunica. Em algumas culturas antigas, acreditava-se que a alma passava por um julgamento imediato. Enquanto os corpos eram enterrados ou cremados, as consciências transitavam por espaços misteriosos, aguardando seu destino final. Relatos modernos de EQMS reforçam essa ideia, mostrando que mesmo em condições extremas, a consciência não desaparece. Então, qual teoria é verdadeira? Será que a alma espera adormecida por um momento futuro de ressurreição, ou ela viaja imediatamente para um plano desconhecido? Talvez ambas sejam verdadeiras em algum nível. Talvez a consciência da alma não obedeça às leis do tempo e espaço como conhecemos. O que é certo é que a ciência ainda não tem respostas definitivas. Mas o que os relatos sugerem é perturbador. A morte pode não ser um ponto final, mas uma transição para um estado de consciência que a maioria de nós ignora ou teme enfrentar. Pessoas que sofreram paradas cardíacas relatam sair de seus corpos e observar médicos trabalhando, conversas acontecendo ao redor, detalhes que depois se confirmaram. Alguns descrevem encontros com familiares que já haviam morrido, conversando de forma clara, sentindo presença, emoção e até dor. Esses relatos desafiam a ideia de que a alma está adormecida e sugerem uma continuidade consciente. Outros casos envolvem experiências de quase morte prolongadas, onde indivíduos afirmam ter visitado lugares de luz ou escuridão, sendo confrontados com reflexões sobre suas próprias vidas e escolhas. Isso indica que a consciência pode manter identidade, memória e emoção, mesmo depois que o corpo físico deixa de funcionar. Se a alma continua consciente, mesmo por um breve instante, o que isso significa para nós vivos? Cada vida pode ser mais do que corpo e mente. Talvez exista um aspecto de nós que transcende espaço, tempo e até morte. E se a morte não é o fim, mas apenas uma porta? Uma porta que nos leva a um lugar que a maioria teme explorar, mas que, inevitavelmente, todos atravessaremos. O mistério é profundo e arrepiante. A morte não é apenas o silêncio do corpo, mas possivelmente um despertar sombrio para dimensões invisíveis. Alguns relatam luz, outros escuridão. Alguns paz, outros tormento. A questão que permanece é: para qual lado sua alma seguirá? A
morte pode ser o começo de algo que não compreendemos totalmente. Talvez o corpo vá ao pó, mas a alma pode continuar desperta. Talvez existam lugares de paz, talvez lugares de tormento. Talvez cada consciência encontre seu destino imediato. O que importa é refletir sobre a própria vida e o que realmente significa morrer. E enquanto ignoramos ou tememos, outros já estão vivendo essa transição, conscientes ou adormecidos, no limiar entre mundos. Da próxima vez que fechar os olhos para dormir, lembre-se, e se sua alma não acordar junto com você? E se, neste instante, ela já estivesse percorrendo caminhos que você jamais imaginou? Pense nisso, observe, questione. E talvez, da próxima vez que ouvir um sussurro na escuridão, saiba que não está sozinho.